Fala galera, meu nome é Rodrigo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre os Ryzen 2, os reviews que já saíram aí na internet. Eu sei que você deve estar me corrigindo aí, já falando que não é o Ryzen 2, é o Ryzen Plus, é o Ryzen+, é o Ryzen qualquer coisa que não seja o 2. E realmente a AMD está tratando esses processadores como sendo apenas uma revisão dos Ryzen de primeira geração. O Ryzen 2, no caso, a arquitetura Zen 2, são os processadores que virão lá em 2019 com 7 nanômetros, né, processo de fabricação de 7 nanômetros. Eu já falei o que eu acho sobre esses processos de fabricação, né? 7 nanômetros, 12 nanômetros, sobre essas litografias. A parada está quase do tamanho de um quark. Se você não sabe o que é um quark, é quando alguém divide um átomo, um próton, mas também não precisa se preocupar com isso, que ninguém nunca divide um próton. Tudo mentira, tudo questão de fé. Então a gente tem que ter fé na AMD, que está dizendo que esses processadores agora são 12 nanômetros mais. O CPU-Z diz isso, né? E a gente acredita, é claro. Bom, eu já vi alguns reviews, eu não recebi esses processadores, o que me poupou bastante tempo para poder assistir os reviews dos outros, né? E eu realmente fiquei impressionado com a melhora. Foi uma melhora bem pequena, mas realmente houve melhora suficiente ali para que ele chegasse a encostar nos processadores da Intel em jogos, que era ali o calcanhar de Aquiles sabe quem é Aquiles, né? Aquiles, o cara que tomou uma flechada no calcanhar e morreu. Era o calcanhar de Aquiles ali da AMD. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu não vi nenhum review em 720p dessa vez no low, né? Ninguém foi insano o suficiente de fazer um teste desse, pelo menos não ainda. E bom, a princípio ali a coroa passa, na minha humilde opinião, do Ryzen 1700 para o Ryzen 2700. A gente não sabe o que a Intel vai estar aprontando aí. Mesmo em single core ali, o Ryzen teve um IPC um pouco melhorado, né? Melhorou um pouquinho ali e já consegue bater de frente mesmo em single core com os processadores da Intel. Tem muita gente falando aí que é um lixo, que é uma merda, que não mudou nada e blá blá blá, mas tudo palhaçada. Bom, a gente não sabe o que mudou realmente ali dentro do processador para trazer uma melhora na latência. A gente tinha visto ali os reviews em francês aqui no canal também, que são estranhos em francês, eu nunca tinha visto um review em francês, mas aquele lá eu cheguei a postar aqui, porque era uma novidade, né? Ninguém tinha visto ainda, mas ali mostrava que teve uma pequena melhora na latência, mas não o suficiente para bater os processadores Intel. Bom, o One Core do Ryzen, né? O que é o One Core? O One Core nada mais é do que um CPU Northbridge com outro nome lá que a Intel deu. Então ele controla ali a latência entre os núcleos, entre as memórias cache, entre algumas comunicações ali que o processador faz internamente. E no Ryzen essa latência é controlada pelo Infinity Fabric. Então, como a AMD ela aumentou a largura do barramento lá, aumentou o clock para 2933, eles trabalham exatamente, o Infinity Fabric trabalha exatamente no clock da memória, então apareceu essa vantagem. Claro, mesmo dentro você utilizando as mesmas memórias, quando você utiliza uma memória melhor, você está no caso colocando o Infinity Fabric para trabalhar mais rápido, então seria como se você estivesse fazendo um overclock do Encore, do Ryzen. Então apareceu ali uma melhora de desempenho. A gente não sabe se isso é pelo fato de ter aumentado o barramento ou se alguma coisa ali dentro realmente foi melhorada. Bom, isso não importa muito, porque porra, melhorou, é novo, é mais novo. A gente viu ali que ele mantém um TDP, se eu não me engano, o 2700X são 105 watts, né? E o 2700, não sei se é 95 ou 65, também não importa tanto. Mas o consumo dele aumentou ali consideravelmente, entre aspas, em relação ao outro Ryzen. Por quê? Porque o clock aumentou muito. Agora o turbo da AMD, ele parece ser bem mais inteligente do que na primeira geração. Eu já falei várias vezes que o turbo do AMD Ryzen na primeira geração é completamente inútil, e eu não retiro o que eu disse, é totalmente inútil, não serve para absolutamente nada. Mas agora parece que veio com um turbo muito mais inteligente. E isso, na minha opinião, isso vai cada vez mais ali tirando a necessidade de você fazer um overclock num processador.
desses. Por exemplo, o meu Ryzen aqui eu já não tenho diferença quase nenhuma, quase 0% de diferença em jogos, aumentando muito a frequência dele. Então, o que passa a ser mais interessante ali e fica cada vez mais claro que é o que o mercado procura é a eficiência, né? Eu tenho ali bastantes núcleos trabalhando uma frequência boa e conseguindo manter um consumo razoável. Eu acho o consumo dos processadores da Intel ainda é menor do que os da AMD, né? Mas no caso os processadores top de linha para desktop aí da Intel, a Intel só tem 6 núcleos e 12 threads, enquanto a AMD tem 8 núcleos. Então é normal que a AMD consuma um pouco mais ali do que a Intel. Afinal, ela está te dando 2 processadores a mais do que a concorrência, né? A gente não sabe qual vai ser a resposta da Intel a isso. Tem lá o Cannon Lake e a gente não sabe o que a Intel está aprontando. A Intel está calada aí há bastante tempo, a gente só vê a AMD lançando coisa. Daqui a pouco a Intel vem aí com um super processador aí, acaba com tudo, mas vamos aproveitar enquanto a AMD ali tá com a coroinha na cabeça. Bom, eu tô tentando conversar lá com o Adalberto da AMD, lá o Alfredo Heinz. Eu tô tentando trazer ele aqui no canal pra, não aqui no meu quarto, né, óbvio, mas fazer uma gravação de um vídeo onde eu vou tentar extrair dele ali, caso eu consiga, mais informações do que realmente mudou dentro do processador. Algumas coisas que ninguém pergunta, que é muito difícil de você encontrar na internet e que eu tenho muita curiosidade de saber. Bom, a gente não sabe, quando você pega um livro ou alguma coisa, quando você fala de x86, você fala de Intel. x86 é Intel. Quase nenhuma bibliografia aí você encontra alguma coisa falando. Só fala lá, na Intel, blá, 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 e na AMD também. É só isso. Não fala de AMD. Fala de Spark, de MIPS, de Power. Fala de tudo, mas não fala de AMD. x86 é Intel. E eu queria saber se mais alguma coisa foi mudada dentro desse processador. O SMT é igual ainda? A gente sabe que teve um inscrito que perguntou, sempre tem um super analista aí, os analistas do YouTube, que fazem vários testes bizarros. Pô, desligando o SMT do Ryzen, ele tem mais desempenho. Aí todo mundo vai lá e desliga o SMT. As pessoas realmente desligam o SMT do Ryzen, achando que ele vai ter mais desempenho. Bom, o que é o SMT, cara? O SMT é basicamente uma forma de você aproveitar melhor o núcleo do seu processador. Ele consegue dividir um núcleo real em 2 núcleos, em 2 threads. E o que é uma thread? Uma thread é uma linha de execução. Quando uma aplicação não depende da outra, ela pode ser executada em paralelo. Quando uma thread, quando uma operação não depende de uma outra, ela pode ser executada ali em paralelo. E como é que essa thread trabalha dentro do núcleo? Ela não faz uma paralelização real, ela trabalha ali como concorrência, como chaveamento. E o chaveamento da Intel, por exemplo, demora cerca de 1 nanosegundo. O que acontece que as pessoas acham que o Ryzen tem mais desempenho quando você desliga o SMT? Quando você tem uma operação muito básica, às vezes você demora mais tempo tendo que esperar esse 1 nanosegundo para passar a thread, para subdividir aquela thread ali, do que se você simplesmente pegar e resolver aquela operação. Então, por isso, quando a aplicação ela não é escrita para o uso de multithread, acontece essa diferença que é minúscula, cara, minúscula. Hoje em dia, a gente sabe que a computação ela avança aí para o paralelismo, né? Então, não faz sentido nenhum você desligar o multithread do seu processador. Eu queria saber se alguma mudança foi feita mais a fundo, porque eu vi que algumas coisas ali melhoraram, mesmo com a memória na mesma frequência. Algumas coisas foram melhores e a gente não sabe muito bem o que. Será que foi realmente só o clock? Será que eles mudaram alguma coisa ali dentro? Será que o SMT é diferente? O que mudou? Eu queria saber o que mudou realmente. Qual a diferença? Bom, o upgrade para quem tem o Ryzen 7 ou quem tem o Ryzen 6, eu acho que não vale. A minha opinião é que não vale.
Mas agora, aquele cara que conseguiu segurar o FX até agora, que segurou os gargalos do FX até agora, que tem lá um Core i3 ainda, eu acho que é uma boa hora agora de você trocar o processador. Lógico, não agora. Espera as lojas aí pararem de meter a mão no preço das paradas, porque lá na Amazon, por exemplo, você encontra esse processador já por $299. Não recomendo nem comprar processador lá fora, porque aqui no Brasil, quando os preços abaixam, realmente quando começam a vender, não pelo preço de lançamento, você consegue ter um preço bem próximo do que o preço que você encontra lá fora. Então, espera um pouquinho para comprar. Eu acho que agora esse processador é o melhor processador que a gente tem aí no mercado. Mesmo ali em single thread, ele está muito próximo dos processadores da Intel. E para quem não comprou ainda, eu acho que vale a pena se o cara estiver querendo mudar realmente. Ó, tô querendo mudar, o meu é muito velho, o meu FX consome muita energia e blá 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 blá. Aí eu acho que vale a pena o cara trocar. Vamos ver qual vai ser a resposta da Intel para isso tudo, mas eu acho que agora, como ali no início dos anos 2000, 2003, 2002, 2003, 2004, me parece que a AMD está realmente na frente nesse momento. É uma pena que as placas de vídeo da AMD não estejam acompanhando o bom momento dos processadores, né? Apesar de a gente não encontrar essas placas para vender, elas têm um consumo muito alto ali que acabam ficando realmente bem atrás da Nvidia. Agora a Asus vai trazer aí as Super Radeon Mestre Ares, né? Eu não sei como é que vai ficar essa parada. Galera, um grande abraço, até a próxima.